Muitos de nós temos dificuldades em vivermos o nosso verdadeiro propósito de vida, mas afinal de contas, o que é o propósito de vida? Como que nós podemos realmente ter uma visão mais clara sobre tudo isso? E como que nós podemos entender como o nosso propósito se enquadra no mundo? Pois é, todas essas perguntas eu vou te responder neste vídeo. Para nós começarmos esse vídeo, eu quero compartilhar uma frase de um grande artista. O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito é compartilhá-lo. Já dizia Pablo Picasso, um cara que fez o seu nome, fez a sua carreira e o seu próprio estilo de arte. Então, realmente, o nosso propósito de vida é compartilhar o nosso dom. Só que como que nós podemos compartilhar o nosso dom, a nossa vocação, em tempos onde a arte muitas vezes é tão desvalorizada, onde a sociedade não entende muitas vezes aquilo que a gente quer transmitir enquanto mensagem e nós também não sabemos muito bem como nos colocarmos nesse mundo como verdadeiros artistas. Mas calma, porque tem uma ferramenta muito especial para que nós possamos encontrar este nosso dom e transformar isso realmente num propósito. E essa ferramenta é o Ikigai. O Ikigai, ele é uma ferramenta de origem japonesa. Na terra do sol nascente, que é o Japão, a palavra Ikigai significa mais ou menos o propósito para uma pessoa levantar todas as manhãs. É a sua motivação diária e é o que faz tanto a pessoa que acorda cedo, antes do sol, para fazer, sei lá, uma seleção de peixes mais fresca, quanto a pessoa que é um porteiro de um prédio e que vive com essência aquele trabalho, mas também é para nós artistas, terapeutas e solo empreendedores ou solopreneurs que buscamos criar uma prosperidade, uma vida realmente em abundância por meio do nosso dom, da nossa arte em manifestação. E esta ferramenta do Ikigai, como vocês podem ver aqui, ela é composta por 4 círculos. E estes 4 círculos vão nos dizer o seguinte: o círculo de cima é aquilo que você ama. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você ama fazer música. É algo que você ama do seu coração, é algo que realmente te faz transbordar. Ótimo. O círculo à esquerda é aquilo que você é bom. Então, às vezes a gente ama a música, a gente ama a arte, mas a gente não é tão bom assim, ou a gente realmente é bom naquilo. Ou tem outra área de atuação que você é bom. Por exemplo, o cara pode ser um bom músico, mas também bom em cálculo, ou bom em, sei lá, oratória, ou alguma outra habilidade, administração de empresa e coisas do tipo. Legal, então vamos pegar o exemplo. A pessoa gosta de música, né, ama música e é boa em uma área administrativa, é um bom líder de pessoas. Legal, isso, a intersecção desses 2 pontos é a sua paixão. Então veja que a intersecção dessas 2 áreas de expertise desse nosso exemplo é a paixão da pessoa. Muito bom, agora no círculo de baixo nós temos aquilo que você é pago para fazer. Então a gente sabe que a realidade do músico, principalmente no Brasil, não é a realidade mais abundante do universo, né? Então a pessoa não é bem paga às vezes pela habilidade de música que ela tem, mas ela é bem paga pela sua habilidade administrativa. Então aquilo que a pessoa é boa, de fato, junto com aquilo que ela é paga, essa intersecção dá a sua profissão ou aquilo que possivelmente pode desenvolver uma carreira para a pessoa. E nós temos no círculo da direita o que o mundo precisa, então. Então veja que entre o que você é pago e o que o mundo precisa, nós temos uma vocação nessa intersecção. E trazendo para o círculo de cima daquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, aí nós temos uma missão. Por exemplo, o mundo, ele precisa de mais amor, ele precisa de mais consciência, ele precisa de mais paz. O mundo também precisa de bons líderes, o mundo precisa de boas atitudes, né? O mundo precisa de muitas coisas hoje em dia. E nós, enquanto artistas, enquanto aspirantes por uma arte em si, nós também devemos entender como nós devemos ser pagos por isso. E veja que aquilo que você ama geralmente é inversamente
está no lado oposto daquilo que o mundo te paga para fazer. Mas existe um ponto de intersecção entre essas 4 esferas. Então, neste caso, a pessoa que ama música, tem habilidades com administração ou liderança, ela é paga para liderar ou fazer uma gestão de um time, e o mundo precisa de uma congruência um pouco mais criativa, de um líder criativo, por exemplo, aí nós temos um Ikigai, que seria o meio termo entre todas essas necessidades. Vamos expandir um pouco melhor essa ideia? Quando nós temos uma ideia, por exemplo, eu tive a ideia de transmitir uma filosofia que mudou a minha vida, que é a filosofia do hermetismo, da Kabbalah também, da alquimia. Se você quer conhecer mais, nós temos cursos, está aqui embaixo para você à disposição, mas eu tive essa ideia e esta ideia me moveu realmente, e eu sabia que o mundo precisava disso. E eu realmente era bom em oratória, por exemplo. Talvez, se eu tentasse escrever um livro de cara, eu não seria tão habilidoso assim quanto a minha habilidade de falar. Então, eu resolvi fazer vídeos ao invés de escrever num primeiro momento. Nós temos também e-books grátis que você pode baixar aqui embaixo também, à vontade, fui eu que escrevi. Mas note que eu entendi algumas questões. O mundo precisava disso? Sim. Eu amava isso? Sim. Eu era bom em oratória? Sim. E o que eu era pago? Qual era o problema que eu poderia resolver? Porque as pessoas pagam para que você resolva um problema. Então, eu entendi que existiam alguns problemas. Num primeiro momento, talvez o problema de velocidade de leitura, de compreensão dos textos iniciáticos, talvez sobre a memorização, e em um segundo momento, um controle emocional e mental sobre a sua própria vida, para que você tenha uma disposição melhor para viver. E mais adiante, mais profundamente, uma questão espiritual, algo que as pessoas neste mundo se sentem muito perdidas, muito desnorteadas. Então eu vi ali uma necessidade real das pessoas e, como eu sempre falo para vocês, né, a energia do dinheiro é uma energia de troca. Então as pessoas pagam por aquilo que realmente vai solucionar um problema, uma dor, uma necessidade que a pessoa está vivendo naquele momento. Eu conheço diversos artistas que também vivem essa realidade. Por exemplo, a pessoa pinta, né, quadros. Ela ama pintar quadros, ela é boa numa técnica específica de quadros, né, de pintura, e o mundo precisa de artes, principalmente se nós olharmos, por exemplo, cidades, grandes metrópoles. E eu posso usar meu amigo Mena, que inclusive um beijo no coração do Mena, grande hermano da força, mas que pinta prédios, né? Traz vivacidade, traz cores para os prédios da cidade de São Paulo. Então veja que isso é um propósito, uma missão maior. E agora, quem que paga por isso, né? Então vai ter alguma empresa que tem um nível de consciência, que vai entender, por exemplo, se a pessoa vier por um ambiente que está bonito, que tem harmonia de cores, de valores, de propósitos, né, maiores, mais expandidos, a pessoa vai se sentir bem estando nesse local, logo ela vai produzir mais. Então ela vai pagar, este CEO dessa empresa, por exemplo, vai pagar para um artista fazer alguma obra naquela sala, fazer, por exemplo, uma arquitetura também é um bom exemplo, né? Fazendo um Feng Shui, às vezes, um realocamento de objetos dentro do espaço. Então tem diversas formas que a gente pode encontrar para se adaptar às necessidades do meio. E agora o exercício que eu quero te deixar é justamente de você traçar aí numa folha de papel 4 círculos que se interseccionam e você escrever várias habilidades suas. Em primeiro lugar, lá em cima, aquilo que você ama, sejam artes audiovisuais, artes plásticas, artes corporais, de dança, enfim, artes de escrita, várias coisas que a gente gosta e ama realmente fazer, e que talvez a pergunta que você deva se fazer é: se não dependesse do dinheiro, o que eu faria? Porque isso te revela muitas vezes o que você ama. A segunda, à esquerda, aquilo que você é bom de fato, aquilo que você tem habilidades, que às vezes não é realmente aquilo que você ama de paixão, mas você é bom naquilo. Escreve tudo isso. Em terceiro momento, aquilo que você é pago, aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar para você. E em quarto ponto, aquilo que o mundo precisa. Olha de uma visão impessoal para o mundo e não veja aquilo que você quer.
veja aquilo que o mundo necessita. Porque diante desses 4 cenários, eu tenho certeza que você vai encontrar um ponto focal que é este Ikigai e que vai te fazer acordar todos os dias mais motivado para seguir um propósito maior. E às vezes pode ser mais simples do que a gente pensa. A gente acha que precisa mudar o universo para encontrar um propósito maior e elevado, mas às vezes não. É tão simples quanto uma mãe que acorda todos os dias para ver o seu filho, para cuidar do seu filho, da sua filha. É tão simples quanto um artista que realmente acorda todos os dias e até vai para a rua e toca o seu violão e voz e se sente muito bem com aquilo, e às vezes é lógico, quer algo a mais, mas ainda não tem o preparo, né, de empreendedor mesmo da arte para sair do estado mínimo. E às vezes pode ser um plano multimilionário que vai realmente fazendo uma corporação gigantesca e que vai despoluir todos os rios do mundo e coisas mirabolantes como essas grandes empresas que surgem e que às vezes são boas e às vezes nem tanto, né? Mas o que interessa no final do dia é que você se sinta bem e que você se sinta confortável com aquilo que você faz. Então, se faça essas questões e deixa um comentário aqui que eu quero saber de cada um de vocês. Qual é o seu Ikigai? Qual é o seu propósito? O que você ama? Quais as suas dificuldades no meio de tudo isso? Tá bom? Deixa um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de muito mais, e nos próximos vídeos eu quero te ensinar realmente como trazer este propósito e transformar isso numa profissão. Quero te dar dicas valiosas para que você tenha uma visão um pouquinho mais expandida sobre este lado profissional através da sua arte, porque isso é a manifestação da tua mais genuína espiritualidade na Terra. Forte abraço, nos vemos muito em breve.